Reverendíssimo Diácono Sandoval, ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, acólitos, coroinhas, leitores, povo de Deus que se reúne aqui para celebrar o mistério da nossa fé, irmãos e irmãs que nos acompanham de casa pelas redes sociais, aos ouvintes da Cacau FM e da Ibicaraí Web Rádio. Celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum. Também celebramos com muita alegria o dia dos nossos coroinhas. Na verdade, a festa de São Tarcísio, que é o padroeiro dos coroinhas, foi celebrado no domingo passado. Mas, devido à festa, à solenidade da Assunção de Nossa Senhora, nós transferimos aqui na Diocese para hoje celebrarmos então a festa dos nossos coroinhas, que é um ministério milenar, é um ministério que tem muitos séculos que existe na igreja. Coroinha vem de couro. Antigamente, os coroinhas cantavam, mas como tudo vai se evoluindo, a missão dos coroinhas hoje também mudou. E hoje eles ajudam no serviço do altar. É um ministério bonito, onde as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens têm o privilégio de poder estar mais próximo, mais perto do altar, onde nós celebramos o mistério da nossa fé, e eles têm a alegria de poder estar servindo ao Senhor na igreja, num contato mais direto com os vasos sagrados, com os livros litúrgicos e principalmente bem mais pertinho do altar do Senhor. Então a família que tem um coroinha é uma família privilegiada, pois nós sabemos que a nossa presença, um espaço sagrado, em um lugar sagrado, nos tornam também sacros, nos tornam também sagrados. Então, o que nós queremos com essa missão, que a igreja pretende com a missão, além de despertar a vocação sacerdotal, além de despertar a vocação religiosa, por isso tem meninas que estão no serviço do altar, é um ministério onde muitos padres e muitas freiras também se despertaram para essa doação total ao reino de Deus, essa entrega total ao reino de Deus. Isso começa nesses pequenos passos, lá na catequese, depois assumindo esse ministério. Então a gente hoje celebra com muita alegria o dia dos nossos coroinhas e parabenizamos pela fidelidade e pela participação deles, que tanto nos ajudam aqui na igreja. Não sei se vocês percebem, mas o serviço do altar sempre tem um coroinha, um acólito que está aqui nos auxiliando. É um ministério que, de fato, a igreja reconhece como, dentre todos os ministérios na igreja, um ministério muito importante. E a gente parabeniza aos pais por confiar os seus filhos e incentivá-los, motivá-los a participar deste ministério que é tão bonito, tão importante no crescimento espiritual dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Caríssimos irmãos e irmãs, na oração da coleta ou na oração da missa hoje, logo ao iniciarmos, nós rezávamos assim: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Nós nos voltamos para Deus, Deus que une os corações de todos os fiéis num só desejo de santidade. E nós pedimos: dai ao povo amar o que ordenais.
O que é que Deus nos ordena? Se a gente pega as Sagradas Escrituras, o que é que Deus nos ordena? A primeira ordem de Deus é amá-lo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Um dia, um jovem perguntou a Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus disse: amar a Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. O jovem toma a palavra e dá continuidade a essa reflexão. Jesus observa aquele jovem tão conhecedor das Sagradas Escrituras, e depois que ele conclui, diz: vós não estáis longe do reino dos céus. E o jovem segue com aquela interrogação. Por que Jesus disse para aquele jovem que ele não estava longe do reino dos céus? Porque ele tinha conhecimento, ele tinha ciência, sabia que para entrar no reino do céu é preciso amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a tua força, e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus conhece, sonda os corações, sabia que ele tinha ciência, conhecia, mas faltava o segundo passo, que era acolher no coração, transformar isso em fé e, principalmente, transformar em ação, transformar em obras. Então, não basta saber que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. É preciso acolher esse ensinamento no coração e transformar isso em fé vivida. Ou seja, a minha vida vai ser uma prática da fé que eu professo. Então eu creio, eu consinto isso no meu coração e vou viver a partir dessa minha fé. Então, não estamos longe do reino dos céus, mas alcançaremos o reino dos céus se de fato nós praticarmos aquilo que nós cremos. Então, Deus nos ordena amá-lo sobre todas as coisas e também ao nosso irmão. Depois, e esperar o que prometeis. O que é que Deus promete? Aqui mais uma vez nós lembramos tantas passagens bíblicas, mas uma nos chama a atenção. Quando Jesus disse: quem deixar pai, mãe, esposa, filho, filha, campos, por causa de mim e do reino de Deus, receberá 100 vezes mais. E no final da vida, a vida eterna. Então, dentre tantas promessas, uma é essa. Deus promete vida em abundância e no final da vida, a eternidade na presença de Deus. Então, se Deus nos promete isso, e Deus não falha, então nós precisamos dar uma resposta a esse Deus que nos ordena e que nos promete. Nos ordena a amar, e se nós amamos e o servimos, nós receberemos 100 vezes mais, e no final da vida, a vida eterna, no paraíso, na presença de Deus para sempre. E por isso seguimos, para que na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Que na estabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. E aí a gente vai lá para a liturgia de hoje, e na primeira leitura do livro de Josué, nós encontramos Josué que faz uma grande assembleia. No Antigo Testamento chama-se santas assembleias. As grandes reuniões
Reuniu juízes, magistrados, anciãos, chefes, reuniu as tribos de Israel. E aqui é preciso nos situar. Josué, com as tribos de Israel, já estavam tomando posse das terras que Deus tinha lhe prometido. Só que não sei se vocês lembram que essa terra era uma terra que já tinha habitantes, E os habitantes que ali existiam tinham seus deuses, cultuavam os seus deuses. E Josué observava que alguns daqueles que formavam as tribos de Israel estavam se desviando do Deus verdadeiro. Estavam começando a cultuar os deuses dos amorreus, os deuses daquelas comunidades que moravam circunvizinha ao acampamento do povo de Israel. Isso incomodou a Josué. Josué cuidava, recebeu a missão de Moisés para cuidar da fé daquele povo. Então, quando ele percebeu que o povo estava se desviando, ele tomou uma atitude, reuniu todo mundo e depois diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E depois ele, com muita firmeza, diz: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o que é que nós rezamos hoje? Pedimos ao Senhor que na instabilidade deste mundo nos ajude a fixar os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Então, primeira realidade, que nós encontramos a verdadeira alegria está em viver a fidelidade a Deus, em ser fiel a Deus. Por isso, Josué vai dizer: e quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué sabe onde está a sua alegria, e a alegria de Josué e de toda a sua família está em fazer a vontade de Deus, em servir ao Senhor. Mas Josué falou com tanta convicção, cheio de fé, que o povo responde em uma só voz: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a Deus estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, esse povo tem memória presente da ação de Deus na vida dos seus antepassados. Eles viram e ouviram os prodígios de Deus na história do seu povo. Então, longe de nós abandonarmos um Deus que é presente, um Deus que nos escuta, um Deus que vem em nosso auxílio quando estamos em apuros, um Deus que nos tirou da escravidão do Egito e nos colocou aqui nessa terra para viver a experiência da liberdade. Então, longe de nós abandonarmos o Senhor. E assim, então, caríssimos irmãos e irmãs, Josué consegue atrair de novo todas as tribos de Israel para a fidelidade a Deus. Todos voltam, então, o seu coração para o Deus verdadeiro. Então, primeira realidade para se celebrar e encontrar a alegria: fazer a vontade de Deus, ser obedientes a Deus. E aí a gente vai lá para a segunda leitura e encontramos um outro ensinamento importante. A alegria está em fazer a vontade de Deus, mas a alegria também está, caríssimos irmãos e irmãs, em viver a graça do bem que é a família. São Paulo hoje fala muito sobre a família. Primeiro
fala da experiência da esposa e da experiência do esposo. As mulheres precisam ser solícitas ao seu marido, e os maridos devem amar a sua esposa como Jesus amou a sua igreja. Olha que comparação bonita. Como que Jesus amou a sua igreja? Doando toda a sua vida para salvá-la. Então, São Paulo entende, compreende que o amor dos esposos para com as esposas deveria ser e deve ser assim como Jesus amou a Santa Mãe Igreja, doando a sua vida para que a igreja tenha vida. Os homens, os esposos, deveriam e devem viver assim. Compreender que ele existe num relacionamento conjugal, não para ser servido, mas para amar, para dar vida, para promover vida, para cuidar, para proteger, para fazer com que a sua esposa sinta-se amada, como a igreja se sente amada por Jesus Cristo. Nós nos sentimos amados, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos, caríssimos irmãos e irmãs, plenos da graça que vem dos braços abertos de Jesus, do alto da cruz. Então, São Paulo vai dizer: este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. A Cristo e a igreja. Então, o relacionamento dos cônjuges deve ser, o amor dos cônjuges deve ser, então, o lugar onde se brota a verdadeira experiência de vida. Por isso, a família também é um lugar para se viver as alegrias do céu. Fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus e também, no ambiente familiar, ali nós encontramos um lugar para celebrar as alegrias. Então, essas alegrias que não passam, as alegrias que permanecem. Então, precisamos cuidar, proteger as nossas famílias e promover o nosso ambiente familiar para que seja, então, esse lugar onde nós possamos celebrar e gozar das alegrias. Os cônjuges e também os filhos. A família deve ser esse lugar. Então, São Paulo apresenta de maneira tão bela a realidade familiar como um lugar especial para se celebrar e viver verdadeiramente a experiência das alegrias. Precisamos olhar, então, para a nossa família e nos perguntarmos o que é que está faltando para que se torne esse lugar abençoado por Deus, onde eu, a minha esposa, meus filhos, onde todos nós possamos gozar dessas alegrias. O que é que está faltando? E aqui a gente lembra das bodas de Caná, quando o casamento tinha acontecido, a festa estava ali acontecendo, e Maria observa que os noivos estavam perdendo a alegria, os noivos estavam perdendo a alegria, e Maria busca identificar o que é que estava acontecendo, e ao encontrar, vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Às vezes, caríssimos irmãos e irmãs, falta esse vinho na vida familiar nos tempos atuais. E que vinho é esse? É o vinho do diálogo, da compreensão, do perdão, do amor mútuo, do respeito, da compreensão, da partilha. E por isso Maria busca em Jesus uma solução. Assim também as famílias devem reconhecer que caminhar longe de Jesus é difícil e quase impossível descobrir este vinho que conserva e mantém a alegria na família. Então é necessário, assim como Maria buscou em Jesus, que todas as famílias busquem em Jesus o vinho que às vezes está faltando para trazer de volta a alegria e a realização das famílias. Então a família é o lugar por excelência de se viver a alegria, a felicidade, mas é preciso pensar a família.
Os esposos, os cônjuges, a esposa, os filhos, precisam pensar a sua família como esse ambiente. Às vezes a nossa casa está se tornando um lugar de passagem. A gente passa, dorme e depois some no mundo. Mas a casa é o lugar onde nós devemos estar, permanecer com os nossos, sentir a presença do outro, ouvir, escutar e partilhar as alegrias, mas também se partilha alguns momentos de tristeza. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, existe também, lá no Evangelho, uma outra experiência que nos traz alegria, que nos traz muita alegria. Nós, ao longo de 4 domingos anteriores, escutamos Jesus falando sobre o pão. Eu sou o pão descido do céu. E no último domingo, penúltimo domingo, Jesus disse: quem comer deste pão e beber deste vinho, viverá eternamente. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. Os discípulos que seguiam Jesus disseram: essa palavra é dura demais. E muitos abandonaram Jesus. Muitos abandonaram Jesus, ficando apenas os 12. E Jesus, vendo aquilo, depois que todos se distanciam, ficando os 12, Jesus se volta para eles e diz: vós também vos quereis ir embora? E Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, vejam a resposta de Pedro. Pedro não disse: onde iremos? Pedro disse: a quem iremos? Ou seja, nós iremos a Jesus, pois só Ele tem palavra de vida eterna. Não é um lugar, não é uma realidade, mas uma pessoa. Então, se nós queremos ter vida eterna, se nós temos fome e sede de vida eterna, nós sabemos a quem nós iremos. Por isso Pedro responde por todos os apóstolos ali reunidos e responde por nós hoje, pela nossa igreja. Por isso Pedro é o primeiro Papa, aquele que responde por todos nós. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Hoje, Jesus pergunta também para todos nós: e vós, também vos quereis ir embora? Pergunta para nós que aqui estamos na igreja, pergunta para você que nos assiste aí de casa, pergunta para você que nos ouve nas fazendas, nas roças, por aqui, onde o rádio está ali alcançando. Essa pergunta que Jesus fez aos discípulos, aos apóstolos, faz também para nós hoje. Vós também vos quereis ir embora, ou seja, se distanciar de Jesus? Mas será que nós temos a mesma fé, a mesma convicção de Pedro? Será que nós respondemos com a vida todos os dias? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. É essa a resposta que nós devemos dar, caríssimos irmãos e irmãs, a Jesus. Mas não com palavras. Precisamos dar essa resposta a Jesus com a vida. A nossa vida, assim como os apóstolos, vai dizer se nós cremos firmemente que Jesus é o Santo de Deus e que é Ele, que nele está a fonte da vida eterna. Pois, caríssimos irmãos e irmãs, todos os apóstolos viveram essa fidelidade, derramaram o seu sangue, foram mártires para viver essa fé. Então é com a vida que nós respondemos a cada dia a essa pergunta de Jesus: a quem iremos, Senhor?
Tu tens palavra de vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, aqui está, onde nós encontramos as verdadeiras alegrias para a nossa vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família como esse ambiente, esse lugar, onde se celebra a vida, se promove a vida e se vive as verdadeiras alegrias desse bem, que é um bem para a humanidade, um bem para a sociedade, que é um projeto de Deus. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, respondendo todos os dias, como São Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Nós cremos firmemente, reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Ao responder a Jesus com estas afirmativas, Pedro e os apóstolos permaneceram com Jesus até o fim. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, estamos permanecendo com o Senhor? Vamos permanecer até o fim? Porque Jesus disse: quem perseverar, verá. Então é pela perseverança que nós veremos constantemente o agir de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.